Hoje, 13 de maio de 2020. Esse é mais um conteúdo do podcast Garotas do Rádio, diretamente de Teresópolis, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Eu sou Ana Paula Alves, estou aqui junto com a minha amiga Rosana de Moraes e hoje o nosso papo é sobre paisagismo. Nós estamos aqui juntos, hein? Estamos juntos e fique em casa quem puder. Essa é a nossa campanha para a gente poder controlar essa pandemia que a gente espera que vá embora rápido. Então, enquanto isso, nós estamos em isolamento, eu e a garota do rádio, Ana Paula, estamos separadas por hora, mas nós temos intenção de convidar pessoas para conversar com a gente aqui no podcast, mas a gente vai pegando umas pautas, o pessoal vai gravando de casa e a gente vai reconstruindo aqui. E a convidada de hoje é a Alessandra Amiona. Ela é paisagista e também design floral. O que tem a ver isso com bem-estar e saúde? Tem muita coisa e você vai ver os benefícios da ortoterapia que a Alessandra vai apresentar aqui pra gente, tá? E até com cura. Vamos ouvir a Alessandra Amiona. Bem-estar! Bem, vamos lá. Falar de paisagismo como terapia. Para mim é facílimo falar sobre isso porque eu queria começar fazendo duas perguntas. Você já imaginou as possibilidades que o paisagismo, tanto projetado quanto o natural que o nosso Criador fez, né, pode trazer de benefício para o ser humano? E como ele pode auxiliar as pessoas a se desenvolverem e a se tornarem pessoas autônomas, independentes, de forma plena e feliz? Pois é, são perguntas que a gente não se faz, mas nesse momento que a gente está vivendo agora, muitas pessoas eu acho que têm feito, não com esses termos, mas de forma bem parecida. Por meio da jardinagem e pelas características da própria atividade, podemos obter benefícios muito importantes para a nossa saúde e para o nosso bem-estar. No campo físico ou mental, tanto faz. Trabalhando nessa profissão ou nesse hobby ou nesse ofício, a gente tem o contato com a natureza, a gente está no ar livre, mexer com a terra, o sol batendo no rosto, na pele, o canto dos pássaros, assim como um simples vislumbrar das flores, apreciar a paisagem, borboletas. Isso já nos alimenta de beleza e alegria, né? Isso faz um prazer enorme, dá um prazer enorme em nós. Afinal, nós somos seres criados da natureza, né? E quando a gente entra em contato com ela, com a natureza, a gente retorna ao nosso estado de criação. E isso nos dá um prazer e ativa de forma consciente e inconsciente os nossos 5 sentidos. Às vezes a gente faz isso sem perceber, mas quando a gente entra em contato com a natureza, nossos 5 sentidos são ativados. Em doses regulares, é um tratamento muito valioso, tanto para os que precisam, como os que uma simples manutenção igualmente importa, né? Para aqueles que já estão saudáveis, mas que precisam renovar as forças, as energias. Afinal, quem nunca ouviu falar que um jardim relaxa e desestressa? Colocar o pezinho na grama, não é? Às vezes a gente escuta as pessoas falarem assim: preciso tomar um banho de mar e renovar as energias. Ou preciso abraçar uma árvore para me conectar com a natureza. E não é à toa que muita gente tem isso, a jardinagem ou a arte floral, como um hobby, porque realmente desconecta a gente daqui, leva a gente para o nosso estado de criação. Então, quando passamos por problemas emocionais, como depressão, o mundo ao redor de nós, ele se torna um lugar de medo, de pânico, e a nossa tendência é se isolar. E essa postura nos leva a um afastamento das nossas atividades, de pessoas, e aí aumenta mais o abismo entre a realidade e os nossos problemas. Então essa dificuldade em dialogar com o universo ao nosso redor traz um sentimento em que as atividades que nós praticamos podem ser deixadas de lado. E que não tem importância diante da nossa dor. A nossa dor se torna muito maior
do que a gente faz costumeiramente, né? Então, quando esse sentimento de vazio chega, a primeira atitude que nós devemos ter é procurar por um profissional, é claro, mas sem esquecer que Deus, ele nos envolve o tempo todo, né? Esses profissionais indicarão os melhores caminhos possíveis. Alguns mais intensos, que vai precisar do uso da medicação controlada, ou apenas terapias ou atividades trazem a pessoa que está passando por esse problema de volta, né? Mas, na verdade, o que essa pessoa precisa é vir de volta para o convívio social e precisa de força para seguir adiante, né? Então, na minha opinião, a minha opinião pessoal, né? O convívio com a natureza acelera 80% esse processo. Eu tô falando isso porque eu vivo isso, eu como pessoa, né? Como a miúna. Eu preciso estar em conexão com a natureza, não é à toa que eu larguei o Rio de Janeiro e optei por vir morar aqui. E comecei morando na cidade, no centro de Terê, e agora vim mais para o meio, para o contato da natureza. Para ilustrar mais ou menos isso que eu estou falando com vocês, tem uma carta, um trechozinho de uma carta, vou ler para vocês um trechozinho de uma carta que o conhecido pintor Van Gogh fez para o irmão quando ele ficou internado, né? Todo mundo sabe que ele sofria de depressão, ele era depressivo. Então eu vou ler um trechinho da carta. Meu querido Theo é o irmão dele. Se eu ficar aqui, o médico naturalmente poderá avaliar o que há de errado e ficará, espero, mais tranquilo em permitir que eu pinte. Ele está pensando que o médico permita que ele pinte. Eu me sinto forçado a pedir mais tinta e principalmente telas. Quando eu mandar os 4 quadros que eu estou trabalhando agora, você verá. Desde que cheguei aqui, considerando que passo a maior parte do tempo no jardim, não é triste. Então ele relata aí que ele vai precisar mais tinta, porque a maior parte que ele está na clínica, ele fica no jardim. E quando ele está no jardim, não é triste estar. Esse é um pedacinho da carta que ele escreveu ao irmão quando ele foi internado numa casa de saúde na França, e ele escreveu isso. Ele descreveu que as atividades eram poucas dirigidas, mas quando ele estava no jardim, isso fazia com que ele ficasse feliz, saísse daquele estado. No período que ele teve ali, o ambiente que ele ficou envolvido, que foi o jardim, permitiu que ele pintasse 150 obras, e algumas delas bem conhecidas nossas, né? Passado 120 anos depois disso que eu estou retratando para vocês, os especialistas vêm utilizando, né? Eles chamam de garden therapy ou ortoterapia, um instrumento de cura. Os objetivos são maximizar as funções sociais, cognitivas, físicas e psicológicas, melhorando a qualidade de vida dos pacientes. Então, esse contato com a natureza faz com que as pessoas entrem em contato consigo mesmo e vejam a importância do relacionamento. Afinal, nós fomos criados para se relacionar. E quando a gente está em contato com o jardim ele é composto de seres vivos, porque a planta é um ser vivo, a grama é um ser vivo. Então a gente está tendo contato com outro ser vivo. Vamos falar da eficácia, né, desse tratamento. Então, assim, primeiramente, quando a gente entra em contato com a natureza, por si só, ela já traz os grandes benefícios, o que eu já tinha falado, né? Então, a jardinagem, a paisagem é contemplativa. A gente está olhando, está contemplando e aquilo nos faz bem para o espírito, né? Para a alma. E que isso seria uma coisa de só visual, né? Contemplativa. Agora, já a jardinagem, ela nos obriga a colocar a mão na massa, colocar a mão na terra, sentir os aromas. E nisso que eu tô sentindo aroma, tô provando, porque existem plantas que são comestíveis numa horta, ou mesmo flores, existem flores que a gente pode comer, eu já estou ativando o tato, o olfato e o paladar. Requer uma movimentação
a gente precisa estar agitando nesse ofício da jardinagem, né? E isso por si só já é um bom motivo, já que evita o uso de possíveis medicamentos. Porque a gente trabalhando com isso, talvez eu não precise de tomar medicamento, né? E sabemos que plantas têm efeito curativo. Além disso, o fator saúde é amplamente beneficiado. Sabemos que o sedentarismo é o mal do século e fazendo isso a gente deixa o sedentarismo de lado. E aí você pode estar pensando: como que eu vou fazer isso? Eu moro num apartamento? Como é que eu vou ter uma horta, né? Eu não tenho um local que possa servir para eu começar um jardim. Então, mas isso não é verdade. A gente pode trabalhar isso apenas cuidando de uma planta. E no apartamento é possível fazer isso. Então, cada vez mais que os dias vão passando, os anos vão se passando, as tendências de decoração vêm trazendo isso para dentro da nossa casa, né? E hoje tem um conceito aí que se fala uma beça, que é o Urban Jungle, que é trazer, né, a selva, a natureza para dentro de casa. Então você pode cultivar hortas em apartamento, você pode ter jardins verticais, você pode ter apenas uma plantinha e se relacionar com ela. O cuidado de algo que é vivo traz um benefício pra gente, né? A gente fica feliz quando a gente está cuidando de uma plantinha e ela responde. Ela tá toda feliz. É assim, eu não sei vocês, mas eu sou um pouco doida. É como se as plantas falassem comigo. Eu entendo quando elas estão todas assim, parece que elas estão todas oriçadas, felizes, porque estão alimentadas, porque estão bem hidratadas. Então, ela se comunica com a pessoa. E quem não fica feliz, quem não abre um sorriso de alegria quando vê que uma coisa que está sob nossa responsabilidade, sobre os nossos cuidados, nos responde, né? Então é muito interessante que a gente tenha esse contato com a jardinagem. Isso é muito legal, isso é muito importante. Isso nos fortalece, não deixa que nós possamos perceber o quanto o mundo é amplo de possibilidades e que um ser vivo precisa do outro. Essa troca é imprescindível à nossa sobrevivência. Assim, a depressão e a fadiga são deixadas de lado. Isso eu posso afirmar porque eu já fui vítima de depressão, de síndrome de pânico, e quanto isso me ajudou. Porque, na verdade, eu trabalho com arte floral, com flores. E isso tornou uma rotina. E quando eu peguei isso para fazer de maneira contemplativa, porque quando eu estou fazendo de maneira contemplativa, observando a paisagem, Olá, olá, garotas do rádio no ar, aqui no nosso podcast com pautas incríveis para você acompanhar, tanto no trabalho, quanto no carro, quanto em casa, nessa pandemia, no isolamento. Nós estamos aqui juntos, hein? Estamos juntos e fique em casa quem puder. Essa é a nossa campanha para a gente poder controlar essa pandemia que a gente espera que vá embora rápido. Então, enquanto isso, nós estamos em isolamento, eu e a garota do rádio, Ana Paula, estamos separadas por hora, mas nós temos intenção de convidar pessoas para conversar com a gente aqui no podcast, mas a gente vai pegando umas pautas, o pessoal vai gravando de casa e a gente vai reconstruindo aqui. E a convidada de hoje é a Alessandra Amiona. Ela é paisagista e também design floral. Por incrível que pareça, o que tem a ver isso com bem-estar e saúde? Tem muita coisa e você vai ver os benefícios da hortoterapia que a Alessandra vai apresentar aqui pra gente. Entusiasmada com esse contato mais profundo consigo mesma, a Alessandra retorna ao sonho de ser professora e decide por inaugurar uma escola de arte floral em que ela se orgulha por ter tido a oportunidade de formar floristas que estão em pleno auge de suas carreiras. Participou este ano da Copa Brasileira de Arte Floral, algo que considera grandioso e que se tornou para ela um projeto que redirecionou sua vida profissional para então ensinar sua arte. Agora você vai verificar o que tem a ver a floricultura, a hortoterapia com o bem-estar e até com cura. Vamos ouvir
Alessandra Miona. É como se eu apertasse um botão e ativo o meu olfato, os meus sentidos de visão, olfato e audição. Então, isso é importante. A gente não para pensar, mas os nossos sentidos são para ser utilizados. E quando eu estou em contato com a natureza, todos os 5 são ativados. Então, existe uma técnica que combina cultura de plantas e jardinagem. É um jardim de reflexo. Ela é considerada eficaz como coadjuvante nas terapias, né? Ela trabalha junto com as terapias convencionais, com o uso de medicamento. Então, existe uma médica e consultora, especialistas em jardins e cura, na Faculdade de Agronomia e Farmácia na Universidade de Estudos de Milão. Ela é autora de um livro super famoso, O Jardim que Cura. É Cristina Borg. Ela conta que a terapia nasceu antes que a psiquiatria se tornasse uma ciência. Então isso não é de agora, não foi ela que inventou. Isso já vem de muito tempo, né? A terapia funciona colocando em movimento 3 mecanismos distintos à interação com as plantas, né? Ação e reação. Então, um jardim representa um vínculo concreto. Então, admirá-lo aumenta o nosso sentido de controle da doença e estimula a vontade de viver, porque você tem contato com o belo e o belo estimula a gente a querer estar perto, a ver, sentir aromas. Então, mesmo que a qualidade de vida esteja obviamente ruim, a médica lembra, né, numa entrevista que ela deu, e eu estava lendo sobre isso, que os cuidados com o jardim diminuem o estresse extremamente, porque permitem uma pausa que coloca a mente em estado meditativo. A gente passa a meditar, a contemplar. O encanto da beleza age, diminuindo os sentimentos negativos e acalma, e leva o otimismo. A esperança promove uma confiança de cura. Um jardim corresponde a um arquétipo de um paraíso. E nós viemos de um paraíso, né? Um lugar belo, bom, encantado, onde vigia a harmonia. E o que a gente precisa é exatamente disso, de ter esse contato, porque na verdade eu acredito que tudo que é excelente, eu creio nesse Deus que prima pela excelência. Na verdade, o paisagismo ele nos causa um impacto, né, ao nosso subconsciente. O ser humano, ele se comunica com a paisagem que rodeia de uma forma semiótica, né? Isto é, assim, através dos símbolos que aprendemos desde os tempos dos nossos ancestrais, e isso nos conforta de uma maneira instintiva, com formas da natureza. Segundo o psiquiatra Jung, são arquetipos, né? São imagens primordiais presentes no nosso imaginário que nos ajudam a explicar histórias passadas que estão incrustadas profundamente no nosso inconsciente. É um coletivo de imagens que existem desde os tempos adâmicos, criando modelos, sonhos e até narrativas, sempre relacionados com um remoto ambiente pastoril. A medicina, ela tenta isso no uso dos jardins, e isso acontece desde a antiguidade, né? Isso não é de agora, isso é muito antigo. Para você ver, os jardins suspensos da Babilônia, eles não eram compostos exclusivamente por plantas ornamentais. Eles também continham plantas medicinais, plantas comestíveis. Então ele tinha muito alecrim, ele tinha muito açafrão, porque isso também ajudava a curar as enfermidades. Agora, já na Grécia Antiga, né, na Antiga Grécia, Teofrasto, que era um filósofo e botânico, ele veio a ser sucessor de Aristóteles na escola peripatética, e ele cultivava jardins
ele cultivava jardins terapêuticos. Ele tinha no jardim deles, ele tinha árvores, ele tinha flores, ele tinha ervas medicinais. Ele já fazia isso como experimento. Galeno também, Galeno foi um médico grego e ele parece que, eu não tenho certeza disso, mas acredito que sim, ele foi considerado como o pai da anatomia, né? E ele também já cultivava. E eles foram considerados, esses filósofos fundadores. Tinha também o Dioscórides, ele foi um autor grego-romano considerado fundador da farmacognosia, se não me falha a memória, acho que o termo é esse. E o que se trata isso? É você tratar das ervas da forma dela in natura, sem que ela fosse manipulada, né? Ou que tivesse qualquer aditivo químico. Eles tratavam isso, né? Das drogas no estado natural dela. E também tinha o Avicena, que era um médico muito relevante numa época conhecida como a Era do Ouro do Islã, que se refere a um período da história do Islã tradicionalmente datado do século... Deixa eu ver se não me falha a memória, vou consultar aqui os universitários, mas é do século 8 ao século 14, durante assim, grande parte do mundo historicamente islâmico foi governado por vários califados, e a ciência, o desenvolvimento econômico e as obras culturais floresceram. Então, assim, foi uma época que eles deram muito valor às questões naturais, às questões científicas, e isso floresceu. Isso vem até hoje, né? Então, eles incentivavam jardins nos moriscos para conforto psíquico dos árabes. Na Idade Média, nos grandes mosteiros da Idade Média, grandes pátios eram reservados para o cultivo de ervas medicinais e o recolhimento prazeroso dos monges, que influenciavam os médicos a construírem hospitais rodeados por jardins de recuperação. Então você vê que isso não é uma coisa nova, não é uma coisa que foi criada agora. Isso é uma coisa que já vem lá dos nossos antepassados, ancestrais, né? Então, assim, eu acredito que tudo está realmente alicerçado em grande parte da vida da gente, em grandes narrativas disso tudo que eu estou falando aqui, no Jardim do Éden. Porque o Jardim do Éden, ele foi criado para a contemplação, né? Deus colocou Adão lá, para quem acredita. Eu creio que alguém vai ouvir que não acredite, mas é a minha crença e eu creio que viemos de lá. Nesse Jardim do Éden existiam todo tipo de erva, e foi criado para contemplação, né? Então, que isso possa nos servir de excelentes exemplos para a gente utilizar em jardins de cura. No tempo passado eu fiz uma mostra de decoração aqui em Teresópolis e eu produzi um jardim de cura, né? Então, são diversos modelos de jardins com diversos tipos de doenças que nós podemos curar. Não só as doenças psíquicas, mas os outros tipos de doença, porque isso traz a gente esse contato, né, com os nossos sentidos. Então, assim, eu creio que esses jardins podem ser projetados de modo a ficar sempre aberto, no sentido prático e psicológico, que a gente possa visar um equilíbrio contemporâneo no nosso século. Existem algumas experiências que já deram certo e estão dando. Então, assim, muito nos Estados Unidos, Canadá, Europa, já se usa isso, os hospitais já são construídos, já contratam os grandes arquitetos para que se projete um jardim com esses espaços. No Brasil, isso ainda está engatinhando, né? São Paulo, que eu tenha conhecimento, em São Paulo já existe, no Hospital Geral de São Paulo,
um jardim que os médicos já estão adotando. Só que esse jardim ele não foi construído com esse intuito. O jardim já existia e os médicos agora estão adotando isso. Então o jardim, o paciente que já sai do CTI, que já pode andar e tudo, ele já tem um tempo no tratamento que ele passa no jardim, tá? Mas isso só contemplativo, porque como eles têm acesso e tudo, não se coloca a mão na terra para não ter nenhum tipo de contaminação. Então assim, mas nos Estados Unidos, assim, grandes hospitais já se usam disso e existem pesquisas que comprovam que o consumo de remédios diminui tipo 35% do que eles estão acostumados a utilizar. Existe um médico, o Dr. Ulrich, ele leciona numa universidade na Dinamarca, ele é cofundador de saúde e design, é um homem que estuda, um estudioso sobre isso. Ele diz que não só para os doentes que estão hospedados, para as pessoas que acompanham também, porque as pessoas que acompanham os doentes, elas acabam vivendo, ficando em lugares, porque o hospital, vamos combinar, né, não é um lugar agradável de ficar. Então ele começou a fazer pesquisa que os quartos que ficam com janelas para a paisagem, o resultado de recuperação dos pacientes e dos acompanhantes é incrível, assim, o resultado que eles têm de contrapartida. Então, o que eu posso concluir de todo esse nosso papo, de toda a nossa conversa, é que a importância maravilhosa que o jardim, que a natureza e que a paisagem e a jardinagem pode trazer para o ser humano. E aí eu queria deixar para vocês aí, parafraseando a Ana Giacomo, parece milagre, mas as sementes de cura começam a florescer nos mesmos jardins onde parecia que nenhuma outra flor brotaria. O Espírito de Deus é sábio. Enquanto achamos que só existe dor, ele trabalha em silêncio para tecer o momento novo. E ele chega. Obrigada, gente. Um beijo e fiquem com Deus. Não foi incrível a explicação da Miúna sobre as flores, as plantas, o ato de você ir na horta e cuidar de plantas, está cuidando de vidas. E como nós temos essa necessidade, né? Às vezes o estresse, ele pode ser dissipado só por você estar no meio da mata, lá no Parque Nacional, ou numa cachoeira, ou numa montanha. Isso é importante, porque o ser humano sente falta disso, porque é a própria natureza do ser humano, é estar em contato com ela, com a própria natureza que nos criou. Então Deus é perfeito, colocou tudo interligado, mas infelizmente os dias que nós vivemos nos impossibilitam isso. A gente mora em apartamentos, muitas das vezes a gente está trancado dentro de casa e raramente tem uma vida ao ar livre. Rosana, que papo bom esse com a Alessandra, né? Quanta informação importante, quanta coisa boa ela falou e quanta coisa boa traz pra gente mexer com a terra, mexer com flores, né? Mexer com hortas e temperos. Olha quanto prazer isso pode nos proporcionar. É realmente uma grande terapia e é um recurso que pode ser sacado em tempos aí de pandemia, um recurso que a gente pode usar para melhorar esse tempo que a gente tem que ficar em casa e de quebra vamos ter o benefício do embelezamento, né, da nossa casa com flores e plantas, ou então do prazer de ter aquela hortinha plantada e depois você colher aquele tempero para colocar no seu almoço. Olha que sensação boa, olha que coisa boa isso nos traz. Então, olha, o papo foi válido, agradeço muito as dicas, tudo que a Alessandra colocou para nós aqui nesse papo. Rosana, deu vontade de ter uma hortinha, não deu não? No mínimo, né? Se você tem aí um cantinho que você possa fazer, plantar uma hortinha, ou então fazer aquele desenho de flores, aquele cantinho belo para você olhar todos os dias,
Olha que coisa boa, olha que coisa gostosa. Então a hora é agora, minha gente. Vamos aproveitar aí as dicas da Alessandra e mãos à terra. Tá certo? Rosana, valeu demais, né? Eu gostei, tenho certeza que você também gostou demais. E olha, você que tá aí curtindo Garotas do Rádio, não perde o próximo não, tá? Tenho certeza que o papo vai ser tão bom quanto o de hoje. Mas façamos isso para dar testemunho depois aqui para a Miúna de como foi essa arte-terapia. Você pode publicar a sua opinião na página Garotas do Rádio no Facebook. Contamos com a sua participação. Até a próxima! Garotas do Rádio.